Convido-os a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24. Mateus 17, a partir do versículo 24. Este é o último relato de Mateus, numa sequência que ele faz de 4 momentos que Pedro foi destacado pela providência do Espírito Santo para estar em um encontro singular com Cristo Jesus, ou estar em um momento único com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é neste 4º momento que nós vemos Jesus se identificando com um estranho, para então discipulá-lo e cuidá-lo. Assim como ele faz conosco. Se nós pararmos para pensar, nós não somos estranhos a Cristo porque ele não nos conheça. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, do menor detalhe da nossa vida, quer ele já tenha acontecido, quer ele esteja em execução nesse determinado momento, ou ainda que venha a acontecer. Mas Jesus se identifica com um estranho como Pedro, e estranhos como nós num primeiro momento, porque nós, por conta de nossos pecados, nos alienamos de Deus e nos fizemos estranhos a Ele, nos distanciando dele. Assim, Cristo faz o movimento de se identificar com o estranho. Por isso, convido você a acompanhar a leitura do versículo 24 em diante. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: "O mestre de vocês não paga as 2 dracmas?" Pedro respondeu: "Claro que paga." Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: "Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos?" Quando Pedro respondeu: "Dos estranhos", Jesus lhe disse: "Logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o imposto, o meu imposto e o seu imposto." Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra. E mais uma vez o Senhor nos expõe a ela. Por isso a nossa oração é que o Senhor a ilumine em nosso coração, para que assim creiamos na verdade, reconheçamos a maravilhosa obra de Cristo em nosso favor e vivamos vida reta e digna aos Teus olhos, não mais como estranhos, mas sim como filhos que somos por causa do Teu amor. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós contraímos uma dívida, nós temos uma restrição em nossa vida. Simplesmente, quando nós pegamos uma dívida financeira, é possível que dentro de algum tempo nosso nome fique restrito na praça. Alguma instituição financeira bloqueie nossas condições de financiamento. Alguma instituição credora até mesmo seja capaz de sujar o nosso nome. Mas quando nós pegamos uma dívida, às vezes nós nos restringimos também em relação a outras pessoas. Nos sentimos envergonhados, talvez, em relação a alguém que nos emprestou e nós não temos condições, então, de devolver, e nós começamos a nos restringir no relacionamento. Evitamos a pessoa, começamos a nos afastar e assim carregamos um peso que certamente incomoda nossas vidas, mas que nós, então, nos afastamos e nos restringimos dentro do relacionamento. Mas também quando nós temos uma dívida sobre nossos ombros, nós começamos a interpretar a realidade ao nosso redor de uma forma equivocada. E a principal interpretação equivocada que nós fazemos é muitas vezes projetar coisas que nós temos no próprio Deus. Começar a projetar imagens que nós temos de dívida e então culpar o Senhor muitas vezes por coisas que são próprias de nossa própria conduta e de nosso próprio comportamento. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus capítulo 17, a partir do versículo 24, nós enxergamos alguém que tem dívida. E aqui Pedro tem uma dívida muito clara,
que é o pagamento de um imposto, que não é um imposto romano, não é aquele imposto que um dia Jesus Cristo falou, dai a César o que é de César, é outro imposto. Esse imposto era o do templo, que nós lemos em Êxodo capítulo 30, que todo homem hebreu tinha a obrigatoriedade, depois dos 20 anos, de anualmente pagar o imposto do seu resgate para não atuar no templo e então ficar livre para as suas demais atividades. Tinha que pagar esse imposto anualmente para que assim o templo fosse mantido e assim então os rituais na casa do Senhor permanecessem para sempre. Então esse era um imposto anual estabelecido pelo próprio Deus para todo homem acima de 20 anos que fizesse parte do seu povo. E Pedro tinha essa dívida. Afinal, Pedro era um hebreu, Pedro era um judeu, acima de 20 anos, e que tinha então a obrigatoriedade de anualmente pagar este imposto. Então chega um momento em que Jesus Cristo volta para a sua região, e quando ele chega, diz que os cobradores de impostos abordam Pedro. E a pergunta que fazem é: o seu mestre paga o imposto das 2 dracmas? Uma pergunta muito legítima daqueles que olhavam para Jesus Cristo, tendo mais do que 20 anos, certamente, e então enxergando ele como um judeu, filho de José, filho de Maria, da tribo de Judá, então alguém que deveria pagar este imposto, pergunta: ele vai pagar o imposto das 2 dracmas? E Pedro fornece uma resposta muito empolgada num primeiro momento. Veja o versículo 25, é claro que paga. Afinal, um dia ele ouviu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo que o Senhor veio para cumprir a lei e não para revogar a lei. Ele diz que nem um i ou um tio da lei passariam sem que ele cumprisse, ou sem que toda a lei se cumprisse. Como o imposto das 2 dracmas, esse imposto de manutenção do templo, que todo homem acima de 20 anos deveria pagar, está na lei do Senhor, no livro do Êxodo, Pedro não tem dúvida. É claro que Jesus Cristo paga. Ele veio para cumprir a lei. Entretanto, Pedro parece ter uma dificuldade de reconhecer quem ele mesmo, Pedro, é e quem Jesus Cristo é. E essa dificuldade vem ao longo de todos esses encontros ou esses momentos separados que Pedro tem com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, volte um pouquinho para o capítulo 16. Lá no capítulo 16, nós temos um momento em que Pedro se destaca de todos os 12 discípulos e então fornece uma resposta no versículo 16, depois de Jesus perguntar: quem vocês dizem que eu sou? Pedro então se destaca de todos e fornece uma excelente resposta. Ele fala o seguinte: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vimos como Jesus Cristo elogiou Pedro, dizendo que ele era um homem bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que o revelou isso, mas o próprio Deus Pai que está nos céus. Pedro se destacou e forneceu uma excelente resposta. Só que em outro momento, um pouco mais abaixo, nós encontramos no versículo 22, Pedro, depois de Jesus Cristo falar que precisava sofrer, ser morto e ressuscitar ao 3º dia, Pedro dizendo que Deus não permita, Senhor, que isso aconteça. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Uma péssima resposta. A tal ponto de Jesus, no versículo 23, dizer: saia da minha frente, Satanás. Pedro vai ser destacado mais uma vez no capítulo 17. Olhe lá no capítulo 17, que nós temos no versículo 4, Pedro, no momento em que só estão 3 discípulos, Pedro se destacando, vendo o momento da transfiguração de Cristo, dizendo o seguinte: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Esse texto nós não abordamos nessa série, ficará para o momento oportuno, mas eu recomendo a pregação do reverendo Felipe Fontes no texto sinótico de Marcos capítulo 9, quando o reverendo Felipe destaca o seguinte: o problema de Pedro em sua percepção é que ele olha para Moisés, ele olha para Elias, ele olha para Jesus Cristo e ele enxerga os 3 como sendo iguais. Sendo que quem estava diante de Pedro, nesse momento da transfiguração,
era superior a Moisés, era superior a Elias, era superior à lei representada por Moisés, era superior aos profetas representados por Elias. Pedro não conseguia ainda assimilar a sua excelente declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, com então a sua conduta diária, dizendo, certamente o Senhor não passará por essas dores. Ou então, aqui está 3 pessoas que são iguais. Mais uma vez, Pedro é destacado por Mateus, que é o nosso texto, lá no versículo 24 em diante. E quando Pedro é destacado nesse momento, a sua resposta parece ser excelente. Afinal, Jesus veio cumprir a lei, é claro que ele vai pagar o imposto das 2 dracmas, só que então a própria dinâmica do texto vai mostrar que Pedro parece ter se precipitado em sua resposta. Volte para o capítulo 17, veja o versículo 25, depois de Pedro dizer, é claro que paga, quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adianta. Por que será que Jesus se adianta? Será que Pedro chega da rua com dúvidas a respeito da resposta que ele mesmo deu a plenos pulmões diante dos cobradores de impostos? Será que Pedro chega receoso a respeito de se Cristo vai pagar ou não? Cristo disse que veio cumprir a lei e vai pagar para Pedro. Essa é a perspectiva do apóstolo. Só que em vários momentos Pedro viu Cristo também, ao se relacionar com algumas coisas da lei, fazendo umas interpretações que parecem diferentes de fariseus, de escribas. Então talvez Pedro entre na casa não com aquela confiança que ele fala diante dos cobradores de impostos, mas talvez cheio de dúvidas no coração. Afinal, publicamente ele disse uma coisa, ele entra em casa com o coração talvez duvidando. E a isso Jesus Cristo se adianta. E Jesus mostra o equívoco de Pedro. Porque Jesus faz a seguinte pergunta para ele, versículo 25. Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? A resposta de Pedro auxilia Cristo a mostrar onde está o equívoco do seu discípulo. Pedro fala dos estranhos. E é realmente isso que acontece quando a gente pensa nas monarquias antigas e nos reinos antigos. Basicamente, quem pagava os impostos eram os povos conquistados, ou então o povo enfraquecido e que muitas vezes não tinha condições até mesmo de sobreviver, enquanto dentro do palácio, na realeza que se estendia ao longo do palácio, o que acontecia? Os príncipes, princesas e outras partes dessas realezas estavam isentos em relação ao imposto. E ano após outro, parece que os impostos iam aumentando e os filhos continuavam isentos. E Jesus toma justamente esta comparação daquilo que acontecia no mundo antigo, dos reis cobrando impostos dos estranhos e não de seus filhos, para então instruir o seu discípulo de maneira singular. Pedro, de quem os reis da terra cobram impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Para essa pergunta, Pedro também tem uma resposta pronta, porque ele sabe a prática. É claro que é dos estranhos. Os reis não cobram dos filhos. E aqui Jesus então mostra para Pedro o que está acontecendo. Qual é o imposto? O imposto é do templo, da casa do Senhor, cujo rei é o próprio Senhor. Quem está diante de Pedro? Um estranho a Deus ou o próprio Filho de Deus? Pedro, em um momento, falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em outro momento, não conseguiu reconhecer a superioridade de Cristo em relação a Moisés e Elias. E esse problema em reconhecer quem Cristo era, ainda continuava no coração do discípulo do Senhor. Porque ele olhou para aquela lei e colocou Cristo no mesmo nível que um estranho. Afinal, são os estranhos que pagam impostos. Mas Cristo é um estranho ou o Filho do Deus vivo? Como tudo começou na primeira declaração de Pedro.
Cristo está ensinando o seu discípulo a não projetar em Deus aquilo que o próprio discípulo é. Pedro era um devedor. Pedro tinha 20 anos para cima, Pedro era um hebreu, e como um hebreu não pertencente à casa de Levi, tinha que pagar imposto. Ele era um devedor do imposto. Todo ano Pedro tinha a obrigação de pagar esse imposto. Mas ele estava projetando em Cristo algo que ele era. Ele não estava identificando que Cristo era o Filho de Deus. Sua primeira declaração pode ter sido excelente. Seu comportamento no dia a dia e sua perspectiva em relação a como Jesus Cristo lidaria com outras coisas estava completamente equivocada. Ainda não tinha materializado completamente para Pedro o que significava dizer que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Então, neste cenário em que Pedro projeta em Cristo algo que o próprio Pedro é, Cristo projeta a Pedro algo que ele mesmo é. E o que Jesus está fazendo é mostrando: eu sou o Filho de Deus. Logo, num primeiro momento, isento deste imposto. Afinal, quem os pagam são os estranhos. Quem os paga são pessoas alheias a Deus. Os filhos não pagam imposto ao rei. Entretanto, Jesus, em sua maravilhosa graça, em seu amor e compaixão para com estranhos, ele se identifica com o estranho. Ele se faz como um estranho. É isso que a gente encontra, por exemplo, no final do versículo 27, na segunda parte, quando ele fala assim: pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Cristo, sendo o Filho, se coloca na situação de devedor para então pagar junto a Pedro este imposto. E o que ele está fazendo aqui é muito específico, é muito singular para Pedro. Alguns vão olhar para esse texto e pensar assim: uma vez que os cobradores de impostos se aproximaram de Pedro e então perguntaram a Pedro: o seu mestre vai pagar os impostos? E Jesus Cristo então responde: vá lá e pegue a moeda que tirar da boca do peixe e pague o meu imposto e o seu. Alguns vão pensar que talvez aqui os únicos do grupo de Jesus e dos 12 apóstolos que tinham acima de 20 anos era o próprio Jesus Cristo e Pedro. Uma vez que Jesus não pede para Pedro ir pegar uma moeda capaz de pagar o imposto para 13 homens, mas apenas para 2. Mas olhar para isso é talvez perder o foco do que Mateus está contando. Afinal, a própria tradição talvez diga que André era mais velho do que Pedro. Então, pelo menos, André também teria que estar contado nessa ideia de 20 anos para cima, nessa idade de 20 anos para cima. O que Jesus está fazendo é lidando com o coração de uma maneira singular e única do seu apóstolo, que tinha problemas em entender na vida cotidiana o que significa Jesus Cristo ser o Filho de Deus. E a maneira de o fazer é identificando-se com o estranho. Cristo Jesus, quando fala para Pedro ir ao mar, lançar então o anzol, fisgar um peixe, Cristo está dizendo o seguinte: eu estou me identificando com você, Pedro, para que você reconheça quem eu sou. Esse é o movimento que Cristo faz. Veja o versículo 26. Logo os filhos estão isentos, Jesus Cristo fala, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Jesus Cristo poderia parar o seu ensino justamente na resposta: logo, os filhos estão isentos. Se ele estendesse o seu ensino para mostrar que ele era o Filho do Deus que reina no templo, responsável por ter estabelecido aquele imposto, ele já teria comunicado o ensino de que ele é o Filho de Deus. Mas ele vai além,
Ele não apenas para nesse momento de pergunta e resposta, mas ele adentra a história de Pedro, adentra a realidade de Pedro e anda lado a lado com Pedro, para que Pedro entenda que ele é o Filho de Deus. É por isso que a fé cristã é completamente diferente de outras fés. Porque o Deus verdadeiro, o Filho de Deus, adentra a nossa realidade para que entendamos quem Ele é, na mesma situação que nós vivemos. Não é apenas algo distante, não é apenas uma comunicação de faça isso e não faça aquilo. A vida cristã é reconhecer que Deus adentrou nossa história, se fez como um de nós, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado algum, para que nós, então, reconhecendo nele tamanha graça, o vejamos como Filho de Deus. E mais do que isso, passemos a nos ver também, porque Deus diz assim, que também somos filhos de Deus. Jesus Cristo se identifica com estranhos, para que estranhos passem a ser filhos de Deus. Isso ele fez de uma maneira singular e única na sua cruz. Uma das marcas de todo o Evangelho de Mateus, e também muito presente nos outros 3 evangelhos, é sempre que Jesus Cristo anda por todas as regiões da Galileia e depois quando ele vai para a Judeia, cada grupo de pessoas e até mesmo os demônios se aproximam dele dizendo: Filho de Deus, que temos nós contigo, no caso dos demônios. Ou Pedro, tu és o Filho de Deus. Ou então, desde o primeiro momento em que Cristo Jesus publicamente começou a se destacar naquele tempo, quando então do céu se ouviu uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A voz do próprio Pai no batismo de Cristo Jesus. E a partir daquele momento, todo instante Cristo é chamado de Filho de Deus. E os discípulos estão ouvindo isso. E Pedro está ouvindo isso. E certamente isso está na mente do apóstolo. Mas a sua vida cotidiana não recorda dessas coisas, ou não aplica esta verdade em cada aspecto da sua existência. Por isso, Jesus Cristo continua caminhando com Pedro, até o momento em que Pedro, negando esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo vai para uma cruz. E naquele momento existe uma mudança singular, não de que Jesus tenha deixado de ser filho, mas por conta da dor e do peso que ele estava carregando naquele momento, em nosso lugar, ele se via como um estranho. Abra em Mateus, capítulo 26. Em Mateus capítulo 26, as últimas palavras que mostram a relação pai e filho de Cristo com Deus são expressas num momento de grande dor. Veja o versículo 39. Jesus se adianta um pouco, prostra-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 42. Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Claramente Cristo sempre se dirigiu a Deus como o Pai que está nos céus. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás nos céus. Sempre a relação pai e filho está muito presente nas palavras do próprio Senhor. Mas veja o que ele fala no capítulo 27. Versículo 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra,
até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o auge do momento em que Cristo Jesus se identificou com estranhos, porque Ele próprio se fez um estranho na cruz. Paulo falaria que Ele se fez maldito por carregar todas as nossas dívidas sobre o madeiro. Nesse momento, Deus está distante, porque Cristo está substituindo devedores, Cristo está substituindo pecadores, pessoas que são estranhas a Deus. O Filho está se entregando para expiar pecados, como lemos na liturgia. O Filho está se entregando para pagar dívidas, para que Pedro, que era ano após ano um devedor do templo, não se encontrasse mais em um estado de dívida, mas se reconhecesse como um perdoado, se reconhecesse como alguém que foi feito Filho de Deus, porque o próprio Filho de Deus se fez um estranho por ele. Assim Cristo se fez um estranho para com Deus, para que eu e você também fôssemos feitos filhos de Deus. A Bíblia fala que houve momentos em que nós éramos como filhos da ira. Houve momentos em que nós éramos inimigos de Deus. Longe de Cristo, sempre como estranhos. Por causa de Cristo, filhos. Então eu gostaria de deixar 2 aplicações para nós. Uma vez que Cristo se fez um estranho para com Deus, para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus, uma vez que Cristo se identificou a tal ponto que se fez carne e sangue, que se fez como você, identifique-se com Cristo para o conhecer melhor. Busque conhecer melhor a quem Cristo Jesus é. Nós somos alvo do amor de Deus. Fomos perdoados naquela cruz quando Cristo se fez um estranho. E certamente temos isso em nossa mente. Certamente nós cremos que Cristo é o Filho de Deus, afinal isso está no fundamento de nossa fé. Não temos dificuldade em falar isso. Mas muitas vezes nós temos a dificuldade de perceber que o Filho de Deus se faz presente conosco em cada situação que nós vivemos. Quando Cristo faz promessas de que estará conosco até a consumação dos séculos, quando os apóstolos, então, baseados nessa promessa, dizem: não há tentação alguma que nós não possamos resistir. Quando somos lembrados pelas Escrituras que nós podemos resistir ao pecado até o sangue, a razão de podermos fazer tudo isso é porque o Filho de Deus está conosco. De que Ele prometeu estar conosco até a consumação dos dias. Nós precisamos lembrar disso, algo que Pedro parecia ter esquecido em alguns momentos. Para ele, em praça pública, diante de algumas perguntas, é o Filho de Deus. Mas em outras situações, esquecia-se disso. Nós não podemos esquecer que aquele que prometeu estar conosco até o final é o Filho de Deus, capaz de nos dar força para enfrentar qualquer situação, capaz de nos fazer, de nos conduzir até o final em glória. Sempre que você lutar contra o pecado, lembre-se, você não lutará sozinho. Você não estará desamparado, mas terá a presença do Filho de Deus. Você não é um estranho, você é um filho. Nós somos filhos de Deus, assistidos pelo Filho de Deus, que numa cruz morreu por nós. Por isso conheça a Cristo. E a melhor forma de conhecer ao Senhor é pelas Escrituras. A melhor forma de conhecer a Jesus Cristo é lendo a Bíblia. Pedro sabia
que na lei estava o imposto das 2 dracmas, que era para ser pago ao templo, para a manutenção do templo. Mas ele tinha lido várias coisas, ou pelo menos ouvido falar de várias coisas a respeito do Messias, e passou durante muito tempo caminhando com o Messias. Mas ainda assim sua atenção estava em coisas terrenas. E por isso, talvez, em vários momentos, não prestou atenção a tudo aquilo que Cristo falou. Nós precisamos ler as Escrituras e prestar atenção no que elas falam a respeito de Jesus Cristo, porque Ele é o centro de cada página, Ele é o centro de cada grande movimento nessa história redentiva que o Senhor desenhou para nós. Em segundo lugar, uma vez que Cristo se identificou conosco, fazendo-se um estranho para com Deus, para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus, conheça mais a Cristo para conhecer melhor quem você é. João Calvino falava que o grande movimento da vida cristã é conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. E não é possível conhecer a nós mesmos sem conhecer a Cristo. Cristo é a imagem perfeita de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Mas Ele também é o representante perfeito de toda a humanidade. Quer saber como Deus espera que sejamos? Olhe para o que Cristo fez. Olhe para quem Ele é. Conheça mais a Cristo. Assim, nós conheceremos mais quem nós somos. Não é possível tentar se conhecer a partir simplesmente de técnicas humanistas que focam numa ideia de você adentrar os seus pensamentos, olhar para a sua história, enxergar então onde pode ter acontecido algum problema, ou então enxergar os fatores sociais, econômicos e contextuais no quais nós vivemos e falar, eu sou moldado por isso. Gente, não é moldado por aspectos que são históricos e passageiros. Eles podem nos influenciar, mas a nossa identidade foi dada pelo próprio Deus, quando nos criou à imagem e semelhança dEle. E aquele que é o representante perfeito desta imagem, adentrou a nossa realidade, não apenas para ir até uma cruz, morrer em nosso lugar. Esse foi o ponto alto, mas para também estar conosco em cada momento de nossa caminhada. Para nos conhecermos, precisamos conhecer a Cristo. Até não termos um relacionamento verdadeiro com Ele, saiba que o seu coração está te enganando. Até não conhecer a Cristo verdadeiramente, saiba que o que você acha que é, você não é. Nós projetamos imagens equivocadas no próprio Deus. E nós criamos imagens equivocadas de nós mesmos. Cristo é a imagem, expressão exata de Deus. Mas Ele também é o perfeito homem que nós também devemos buscar ser mais e mais, dia após dia, parecidos com Ele. Por isso os apóstolos não tinham medo nenhum de dizer, imitem a Cristo, conheçam mais de Cristo, porque somente ao fazer esse movimento de se aproximar do Senhor, como Ele fez o movimento de se aproximar de nós, conheceremos melhor quem Ele é e também saberemos mais a respeito de quem nós somos. Vamos orar? Grandioso Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor não nos deixou escravizados por uma mente devedora, uma mente que por conta de seus pecados não consegue identificar a realidade como ela é. Mas o Senhor, pela maravilhosa obra de Cristo Jesus, iluminou nossa mente e coração para reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos que necessitamos da Tua graça e reconhecermos que Cristo Jesus é o nosso Salvador, que se fez como nós, para que nós não sejamos mais estranhos a Ti, mas filhos. E como filhos, ó Pai, nós queremos conhecer mais o nosso Pai, nós queremos conhecer mais a Ti, conhecer mais o Senhor Jesus Cristo que nos salvou e caminhar, ó Pai, diante da Tua face,
de uma maneira adequada, como filhos devem fazer. Por isso, uma vez que lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor a aplique em nosso coração, para que, ó Deus, vivamos como filhos e não como estranhos. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém.